Black, eu suponho que o Doc deve estar agora ainda em seu quarto jogando jogos de RPG. O cara fala que logo vai trazer coisas para o canal, mas depois dele passar um tempo para ele mesmo, ele fica incluso informado dentro do quarto. Isso não é bom para o trabalho dele em questão por conta que pode ser que alguma hora os guardiões superiores a ele chamei ele para no caso resolver outro problema multiversal. Motoqueiro fantasma, então foi para isso que você me chamou para no caso eu tirar ele do quarto para ele fazer o trabalho de guardião dele em questão. Eu já falei uma vez eu não sou babá dele, e no caso só fosse para me chamar se eu fosse realmente importante, eu não acho que é importante isso. Nesse momento um portal se abriu e no caso dos e mais outras figuras apareceram no salão onde o motoqueiro fantasma e o Black estavam conversando. Wilson, Otsutsuki, e aí como é que estão há quanto tempo Black? Como é que você está e aliás como é que está o Doc? Ele está bem eu junto da Zela e das crianças vim aqui para ele poder ver luz, e no caso elas também poderem vê-lo. Espero que isso não seja um incômodo em questão. E também espero que ele não esteja ocupado para nos receber. Black, não precisa se preocupar com isso, ele está muito desocupado muito mesmo até seria ótimo se a Zela fosse lá e falasse com ele em questão, seria muito bom. Motoqueiro fantasma, concordo seria ótimo, e também as crianças também podem ir, e podem fazer barulho à vontade não está incomodado, só está resolvendo umas coisinhas, mas vai ser ótimo aparecerem lá fazendo um enorme estrondo. Wilson, Otsutsuki, quem então está se vocês dizem isso então quer dizer que está bem, então eu acho que realmente não tem problema nós irmos, e fazer em questão uma surpresa para ele. Chegando no quarto do Doc Zela, vendo a cena de seu irmão literalmente jogando, enquanto aqui alguns papéis de missões de universo, que ele tinha que resolver, e estavam empilhados ao lado da cama dele. Gelar. Acha isso bonito, Sr. Doc, deixar um monte de tarefas em questão se acumularem e logo depois saber que visita iria chegar no seu castelo e você banca o preguiçoso vamos limpar logo essa bagunça e no caso se arruma direito, te dou pelo menos 2 horas para você se arrumar e ir no caso não se cumprimentar de uma forma mais educada na sala de estar. E eu nem quero ouvir de você reclamação, então tire agora essas coisas da minha frente e arrume muito bem seu quarto. E vocês Nifty e Rose, nem pensem em ajudá-lo nisso, porque isso agora é problema do meu irmão, então no caso nem quero ver, e saber que você já ajudar ele nisso, então fiquem fora estamos entendidos meninas. Nifty. Sim, completamente senhorita Zela, não iremos ajudar o Doc nisso em questão pode ficar despreocupada por conta que não iremos fazer nada que beneficie ele misto. Rose, tensão pode deixar tia, eu não vou ajudar o papai em nada de sua arrumação, eu não vou em forma nenhuma ajudá-lo nisso pode deixar. Logo depois dessa intimação da Zela com Doc, ele logo arrumou o próprio quarto, para no caso não irritar sua irmã. Ele podia ser o irmão mais ameaçador de todos, mas em questão, somente pelo olhar de sua irmã, ele decidiu logo fazer o que ela mandou. Em questão logo depois que ele decidiu arrumar seu quarto, ele se vestiu de forma mais respeitosa e casual em questão para receber a sua irmã, e seu cunhado, ou Wilson, Otsutsuki de forma mais respeitosa e mais direta. Então logo depois dele se arrumar e arrumar seu quarto, ele foi logo para a sala de estar onde estavam, não só apenas a própria Zela em questão, e também o próprio Wilson, Otsutsuki, mas também seus filhos o Conan e o Kafka, mas também os outros irmãos do Doc, sendo o Godzilla o Drancão, e também o Horror Dog, em questão cumprimentou todos eles. Poxa, perdão pela minha falta de respeito, e não ter visto o que vocês tinham aparecido aqui, eu fui muito desatento, e não soube muito bem como gerenciar o meu tempo bom, mas tirando isso como é que vocês estão poxa, eu não vejo vocês desde a despedida dos nossos pais. Nota tirando o Wilson, Otsutsuki dessa equação por conta que ele participou da parte lá da reação do trio da criação, então essa parte em questão, seria apenas referindo aos irmãos do Doc. Fim de nota, Dracão. Pô Doc, maldade isso que você fez cara no caso nem teve a consideração de nos visitar em questão, a gente teve que vir até aqui para te ver, mas fiquei sabendo também que você não foi evitar a gente por conta que estava ocupado lidando com outros
seres de outro universo ensinando também da mesma forma que me ensinou aos nossos pais, e aí como é que se saiu em sua devida lição? Bem, foi bem, mas em questão disso eu tenho que ir logo ou trazê-los novamente de volta para cá, por conta que logo mais eu tenho que continuar a ensiná-los. Godzilla. Compreendo então, irmão, acho que não vai fazer mal para você inclusive apresentar formalmente para esses indivíduos. Eu sei que você quer tirar o tempo perdido, que não passou com a gente, mas vamos fazer isso de outra maneira, que tal demonstrar um pouco de sua vida e da nossa para eles. Bom, você deve estar sugerindo um novo tipo de apresentação de reação, inclusive eu estava pensando em fazer isso realmente, mas como estava apertado já para mim levar a luz de volta para seu devido ao universo, então não deu tempo, mas agora que você puxou de novo essa ideia em questão eu irei fazer. Nota, isso só vai se adequar a esse capítulo prólogo, e ao capítulo 11, mas os outros capítulos adiante vão ser apenas focados nos personagens de Shumatsu no Valkyrie, para no caso não perder o foco, que seria eles em questão. Somente nesse capítulo e no próximo que vai ser o 11º que eu vou focar em questão na Zela, e no Godzilla, no Drancão, e no horror. Fim de nota. Horror. Bem, eu acho que em questão não precisamos esperar tanto sobre essa questão de demonstrá-lo sobre nós nisso, então que tal irmos imediatamente para a sala de cinema para no caso o Dark trazê-los para cá novamente e eles vê alguma coisa de nós em questão. Wilson. Otsutsuki. Isso não é uma má ideia. Isso irá fazer uma surpresa para todos por conta que eles me viram e viram Kagami Taiga. Eles não viram nunca sobre o Godzilla ou Draco, ou até sobre o horror, então vai ser uma surpresa para eles verem todos inclusive. Bom, então vamos começar com isso, inclusive já estou com tudo preparado em questão. Só tava esperando um pontapé inicial para no caso já trazê-los para cá novamente. Não tem isso, não mente, quem me deu esse pontapé foi a própria Zila, inclusive muito obrigado, irmã. Quando literalmente os irmãos do Dark junto do próprio Dark junto também do Wilson Otsutsuki do motoqueiro fantasma e também na presença da Nifty e do Black chegando na sala de cinema foi quando que todos em questão se sentaram em seus devidos assentos, enquanto que a Nifty ficava do lado do Dark em questão na sua direita. Dark juntou as mãos, então logo ele criou um portão, trazendo todos de Shumatsu no Valkyrie na segunda temporada. Zeus. O que, onde, quando, como a Dark você nos trouxe de volta para cá, então o que foi dessa vez? Porque nos trouxe de volta em questão? Estava novamente interessado em nos ensinar coisas novas, ou estava sentindo nossa falta? Buda. O Dark você nos interrompeu em nosso momento de inclusão por conta que iríamos iniciar as novas ondas do combate do Ragnarok, inclusive já era vez do Shiva ir lutar, mas de repente tudo ficou escuro e do nada apareceu aqui Ares. Você, novamente Dark, como usa nos trazem de volta para cá, inclusive você não desfez o que você fez com a Poseidon quando nós retornamos para nosso devido universo. Você esqueceu de desfazer, inclusive ela não voltou ao normal logo depois do que rolou por aqui. Shiva. Dark você foi muito negligente, mas vou deixar essa passar por conta que eu sei que suas apresentações são muito mais interessantes do que o devido combate, por mais que eu estava animado em lutar em questão, mas vou deixar isso de lado pelo menos, para ver o que você vai nos apresentar em questão sobre o ensinamento dessa vez. Hércules. Obrigado Dark pelos seus ensinamentos anteriores, no caso nas primeiras rodadas do Ragnarok não foi necessariamente obrigatório assim que as almas em questão perdessem fossem literalmente apagadas, então muito dos humanos que lutaram nas primeiras ondas não foram mortos e nem apagados por conta que o que vimos em questão aqui mudou muitas opiniões, inclusive sobre os poderes em questão da humanidade e sobre nossos próprios entendimentos sobre a própria humanidade. Nesse dedo do momento a Afrodite aproveitou a deixa para ir até o Dark rapidamente e abraçá-lo, mas Dark, sabendo da intenção dela, se tornou translúcido, não sólido em questão, para ele não ser completamente esmagado pela pressão do corpo. Afrodite, errou Doc, estava morrendo de saudade de você, inclusive fiquei muito triste e desapontada por saber que não poderia mais ver você, mas por ironia de minha vontade, podemos finalmente nos encontrar novamente. Brunilda, Afrodite, eu não sei se você notou,
Mas no caso você não está tocando na parte física do Doc, literalmente ele está transparente, enquanto que você está abraçando literalmente o nada. Gal, o bom disso é que agora ela finalmente vai parar de se lamentar por conta que não ficou com o Doc, inclusive vai dar um pouquinho de paz para nós. Randigris. Doc, pode parecer desrespeitoso isso que eu vou falar, mas será que depois dessa devida apresentação, que você apresente para nós, inclusive eu gostaria muito de poder saber mais sobre cada devido universo apresentado, mas enfim eu poderia por acaso olhar novamente a sua devida biblioteca. Por conta que eu gostei do dever do conteúdo de informações que eu achei inclusive interessante ler sobre. Eva, por favor Afrodite não aperte tanto meu filho Dark, ele está quase sem ar por conta que ele já parou de ficar transparente, você está quase deixando ele azul por conta de falta de ar. Depois de ouvir isso, inclusive a própria Afrodite deixou de apertar o Doc entre seus braços, então Doc, logo depois de respirar, ele foi até a mãe dos humanos, então ficou na frente dela e fez uma ação inesperada, ele colocou a mão dele na cabeça dela. E fez um carinho, isso impressionou todos, inclusive o próprio Adão que já também estava presente. Mas quem mais ficou impressionado foi os próprios irmãos do Doc, por conta que estavam vendo isso, enquanto que em questão, todos eles não tinham notado suas devidas presenças, por conta do próprio Wilson. O Tsutsuki que escondeu muito bem a presença deles, por conta que daqui queria apresentá-los um por um para eles os humanos, os deuses e as valquírias. Bom, eu sei que todos estão bem surpresos por estarem aqui, e certas pessoas e deuses em questão e nunca estiveram aqui devem estar bem surpresas, inclusive eu gostaria de explicá-los. Então eu vou explicá-los sobre o que não estão aqui e não passaram pela mesma situação que eles passaram, inclusive vou explicar tudo certinho, tudo detalhadinho para no caso não ficarem confusos ou fazendo perguntas desnecessárias. Então vamos começar pelo começo, comigo me apresentando. Olá, eu sou Dark, mas pode me chamar de seu anfitrião ou apenas de dragão, mescla de dragão. Eu irei explicar depois em outro momento. Mas vou logo explicar por conta que eu sou anfitrião, inclusive eu sou o dono desse castelo, mas também sou um ser de grande poder chamado Guardião Multiversal ou Universal. Eu vou explicar guardião, ou melhor dizendo, guardiões são seres com bastante poder e autoridade para, no caso, cuidar e vigiar de universos em questão. Meu trabalho e dos outros guardiões somos designados a cuidar e proteger o universo em desenvolvimento ou que estão perto de extinção. Cada guardião tem seu próprio jeito de agir sobre seu devido universo que está cuidando e vigiando, e os guardiões são separados em níveis de poder, mas também por quantos universos já cuidaram e ensinaram. Eu inclusive sou um dos mais velhos, mas também sou um dos mais novos por conta que por muito tempo eu estava cilado e não estava a par de nenhum universo, inclusive quando eu retornei para o meu dever o trabalho foi designado a cuidar de um universo em questão que perdeu o seu devido pilar, que logo irei explicar sobre, mas continuando, eu fui designado a ensinar e fazer os seres desse universo que estava perto de extinção aprender sobre o termo de vida e de morte e que tudo pode ter como sempre uma segunda chance, mas tem que sempre abraçar essa segunda chance. Bom, agora vou explicar sobre o termo pilar. Bom, os pilares são como a fonte genética de cada universo, é basicamente o código genético principal de cada vida no universo. Cada pilar tem seu próprio código genético que são separados em categorias ou de números ou de rankings. Inclusive o de vocês o número é 1364, ou mudando para a categoria, vocês estariam na categoria C ou B. Explicando melhor sobre as categorias, elas não são para o universo que tem mais abundância ou que são mais prósperos, elas são para categorizar o nível que o universo está de ser destruído ou rompido. Então fiquem bem claros e avisados se o universo em questão chega na categoria USSS, mas é um nível que é de ameaça, que o universo está perto de colapsar ou não tem nada que um guardião possa fazer para salvá-lo em questão. Mas explicando também sobre os guardiões, que são também divindades ou deuses que se tornaram guardiões, ou guardiões que se tornaram deuses. Eu inclusive sou um deus da destruição, mas também sou um guardião.
E outro que está aqui, que é inclusive também um guardião, mas também é um deus da destruição. Os que estavam aqui primeiramente já o conhecem, mas os que não estavam, por favor, prestem atenção para a apresentação dele em questão. Por favor, Wilson Otsutsuki se revele para eles. Então todos olharam para a direção onde o Dark apontou sua mão elegantemente para, no caso, o Wilson. Otsutsuki se apresentara então. Ele se levantou de seu assento, que estava localizado logo atrás dos deuses. Então ele se levantou e foi até a frente do palco, ficando na frente de todos, inclusive se apresentando para todos. Wilson Otsutsuki. Olá para todos, é um grande e enorme prazer conhecê-los, por mais que eu já conheça alguns aqui porque já fui apresentado, mas irei me apresentar novamente. Meu nome é Wilson Otsutsuki. Eu sou o Otsutsuki. Sou de uma espécie alienígena de um devido universo chamado Naruto, mas também sou de origem divina por conta dessa minha devida espécie, então pode considerar minha devida presença como um deus, mas não um deus como os que estão aqui, mas sim mais forte. Eu vou explicar por conta que podem achar isso um pouco arrogante da minha parte falar isso em questão. Primeiro fator, muitos aqui dependem bastante de seus poderes em questão, mas muitos também têm uma certa inteligência. Mas comigo eu tenho um poder absurdo capaz de partir facilmente uma lua ao meio. E se isso não é brincadeira, é literalmente o que eu posso realmente fazer, e no caso eu tenho uma vasta inteligência milenar. E também outros fatores, como o fato que eu posso literalmente criar um avatar enorme de pedra e magma. E também o fato que eu posso respirar no vácuo do espaço com extrema facilidade sem nem me esforçar. Entre vários outros fatores, mas remetendo a um devido ponto inclusive que eu gostaria de agregar agora para, no caso, não me chegue perguntas logo depois. Esse devido fato que eu quero falar é que eu também sou um deus da destruição, não só como guardião, mas também como Wilson Otsutsuki. Eu vou explicar melhor como funciona meu poder de Deus da destruição. Meu poder na destruição pode ser gerado de várias formas diferentes, como minha aura, minha presença, minha energia. Mas a forma mais evidente é quando eu crio uma esfera negra com tom roxo chamada Kai, onde eu posso gerar esse tipo de poder de duas formas. A primeira é a massiva e esfera negra com tons roxos, mas também apenas estendendo a mão e falando a Kai. Onde a execução dessa devida técnica, ela gera inclusive e exclusivo apagamento existencial não só do próprio corpo, mas também da própria alma e da própria existência. Mais um adendo, não é só eu que pode utilizar da habilidade do Akai, também pode ser utilizada por outros deuses da destruição, inclusive o próprio Dark pode utilizar dessa habilidade também. Essa habilidade é exclusiva do universo de DBZ ou DBS, onde no caso os primeiros a verem esse universo já verão a forma mais pura de como funciona essa habilidade, inclusive usando de forma alternativa, como uma transformação que seria o ego superior, utilizando do poder da destruição como transformação pelo Saiyajin chamado Vegeta. Ele usou de forma criativa o próprio poder da destruição como uma transformação exclusiva de seu aprendizado sobre a energia da destruição. Há um detalhe, eu não sou Otsutsuki nessa aparência, no caso minha forma de Otsutsuki é outra em outra aparência. Essa aparência que eu estou utilizando no caso é de outra espécie alienígena chamada Kryptoniana. Explicando sobre os Kryptonianos, são a raça alienígena do planeta Krypton. Eles são a raça de pesquisadores e muitas vezes combatentes, mas também são uma raça bastante inteligentes em questão, capazes de manifestar vários poderes por conta de sua fisiologia kryptoniana. Sendo capazes de voar, gerar feixes de energia óptica pelos olhos, respirar no espaço, absorver energia solar por conta de suas células que são alimentadas pela energia do Sol amarelo de várias galáxias, não só do Sol amarelo da Terra. Eles também têm a capacidade de gerar ar frio por conta de seu sopro. Eles podem respirar no espaço, mas não é no longo período de tempo. Como Otsutsuki, mesmo tendo essas altas capacidades, ainda precisam de um traje especial para sobreviver no vácuo vazio do espaço. Mas eu inclusive não preciso por conta que sou puramente Otsutsuki, então eu não tenho essa devida fraqueza de precisar de um traje para sobreviver no vácuo do espaço. Obrigado pela paciência de todos, então agora me retiro retornando para meu assento em questão.
Nota: eu sei muito bem que os kryptonianos, como o Superman, podem respirar tranquilamente no vazio do espaço, mas essa questão que ele ainda precisa de um traje especial para respirar. Eu levei em consideração a cena de Liga da Justiça Sem Limites, a cena que ele usa um traje de proteção no espaço para, no caso de ter o Amazo, que estava indo na direção da Terra para pegar Lex Luthor. Fim de nota. Bom, agora em questão quero apresentar para todos meus irmãos e minha irmã. Então, por favor, Godzilla, Dracozilla e Horror, por favor, venham para o palco e se apresentam para todos. Então, assim que os quatro foram chamados, inclusive que estavam na mesma linha de fileira de cadeiras onde estava o Wilson, Otsutsuki, eles se levantaram e logo em questão foram para o palco, ficando na frente de todos, fazendo que todos ficassem surpresa por suas devidas aparências em questão. Godzilla: olá a todos, me apresento. Meu nome é Godzilla. Eu sou em questão um kaiju. Eu sou o rei dos kaijus. Bem, já vou explicar logo sobre em questão minhas habilidades e as habilidades dos meus irmãos e da minha irmã. Inclusive as nossas habilidades são bastante parecidas, só o que muda os nossos aspectos e as cores que são dinâmicas em nossos ataques. Começando pelo nosso ataque icônico chamada Baforada Atômica, onde eu e no caso também meus irmãos podemos nos concentrar gerando um pulso de energia atômica, onde no caso logo depois desse pulso energético nós liberamos uma rajada como um feixe de energia massiva na direção do alvo em questão. Eu posso sobreviver por pouco tempo também no vácuo do espaço, mas é por pouco tempo. Meu domínio é mais pelo oceano por conta que sou também uma criatura marítima. A mesma coisa eu digo sobre meus irmãos. Eu posso absorver radiação no caso, também gerando um pulso eletromagnético, e quando eu estou sobrecarregado de radiação, eu consigo no caso gerar outro tipo de pulso, só que no caso um pulso gigantesco de radiação liberada, onde no caso tudo em volta ao meu redor é destruído em questão de segundos. Por conta dessas alta temperatura de radiação, quando eu estou sobrecarregado, tudo ao meu redor começa a derreter por conta da alta radiação liberada de forma contínua. Então nós nos retiramos em questão por conta que nós temos as mesmas habilidades inclusive, mas com aspecto bastante diferentes, como o feixe atômico do Draco, o meu irmão, diferente de mim antes do feixe atômico dele se completamente liberado. Para ficar mais evidente, aqui ele está prestes a liberar esse ataque massivo de energia. Anéis de energia de várias espessuras ficam ao redor de seu focinho, como se fosse uma enorme mira para, no caso, eliminar aonde seu feixe atômico vai acertar em questão. Então, muito obrigado pela paciência de todos em questão sobre meus poderes e minhas habilidades, e é claro também dos meus irmãos. Então nos retiramos por agora. Bom, então todos, por favor, humanos, deuses e valquírias, aguardem devido a um momento, porque em questão já iremos